E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu sou o mestre da jornada. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante para a gente discutir, que é se ler livros é importante. Aqui estão as referências que eu peguei aqui para a gente utilizar. Eu vou deixá-las aqui na descrição para vocês também. E aí, qualquer outra dúvida também que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários para a gente debater. Beleza, pessoal? Então vamos lá, tentar responder essa pergunta se ler livros é importante. Para alguns a resposta pode já parecer muito óbvia, e a gente sempre ouve que é muito bom que a gente leia livros, que a gente se aprimore, que a gente conheça mais coisas. Mas eu queria tentar responder essa pergunta de uma forma mais específica, tá bom? Então abrindo aqui o mapa mental que eu desenhei, queria destacar essa informação, que no Brasil a população tem um QI médio de 83 pontos, segundo o livro The Intelligence of Nations. Esse livro é um pouquinho antigo já, se a gente for pensar, né? Ele é de 2019. Eu não sei se tem dados mais atuais, mas como é um dado que a gente tem visto muitas pessoas debaterem sobre ele, eu queria trazer aqui no canal também. Então a ideia da gente pensar nisso é tentar responder uma outra pergunta. O que esse QI médio de 83 pontos evidencia? Então, bom, na minha opinião, ele evidencia alguns problemas, né? Um deles são problemas educacionais. E aí, o que isso quer dizer? Problemas educacionais, seja porque a pessoa não se interessa por ele, então a pessoa não se interessa pela educação, por se educar, por aprender mais, ou porque ela tem isso negado pelo papai Estado. E aí eu estava assistindo uma reportagem ontem sobre escolas, né? E aí abordava algumas cidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu sou aqui da cidade do Rio de Janeiro especificamente, mas ele estava abordando a cidade de Duque de Caxias. E aí algumas escolas não tinham aula de português, matemática e física desde o início do ano. Só teve uma aula, a primeira e única aula. Aí alguns alunos estavam dizendo que só tinham 4 páginas de matérias escritas no caderno e nunca mais tiveram nenhuma outra aula. Então, esse é um caso de que a pessoa tem desejo de se educar, mas ela é impedida de alguma forma pelo Estado, pelo governo. E aí a gente também percebe que um QI baixo, ele também evidencia problemas profissionais. Então, se a pessoa tem problemas educacionais, isso impacta também no profissional. Então, o profissional que ela vai ser no futuro. A gente sabe que algumas profissões não dependem tanto assim do QI, e ele também não é o único indicativo que a gente pode utilizar. É, por exemplo, as profissões mais manuais, a pessoa pode ter uma habilidade ali de construir, sei lá, de fazer um determinado serviço que ele é mais manual, e que não necessariamente ele precisa ter um intelecto super desenvolvido para fazer. Mas a questão não é muito essa. Que além disso, se a pessoa procura cargos que precisem de mais qualificação, ela vai ter dificuldade. Né? Se ela não tem acesso à educação, isso acarreta também em problemas profissionais. E além disso, isso impacta também no convívio como sociedade. Eu vou abordar isso aqui um pouco mais à frente, e aí eu queria colocar que além disso, né, a gente também tem esse gráfico aqui do índice de analfabetismo funcional no Brasil, dados do INEP. Como eu falei, as referências vão estar ali nos dados desses dados que eu pesquisei aqui na descrição. E aqui, esse mapa é muito importante a gente destacar que 11,4% da média nacional em 2021 era de analfabetos funcionais. E para quem não sabe, basicamente são pessoas que conseguem ler palavras, elas entendem o significado das letras, mas não necessariamente elas conseguem interpretar bem os textos. Então elas leem, mas muitas vezes não entendem o que elas estão lendo. E aí, se a gente destacar aqui que a região sul, sudeste, principalmente, né, tem a menor taxa de analfabetismo funcional, enquanto no nordeste, infelizmente, é a nossa maior taxa. Isso aqui não é de maneira nenhuma para a gente ter regionalismo de qualquer tipo, nada disso. É só para a gente olhar que realmente os políticos, principalmente, não estão muito interessados que a população se eduque. Tá? E aí, evidenciando mais uma vez o que esse QI médio de 83 pontos traz, são esses exemplos do comportamento que eu falei de convívio em sociedade, tá? E aí eu trouxe aqui alguns memes também para ilustrar o que eu quero dizer. Som alto em dias e horários inapropriados, né? O famoso vou tacar som alto, vou curtir. Eu morei num bairro que o vizinho do lado da minha casa, ele ouvia muitas vezes músicas altas, muito altas.
E uma vez era um sábado à noite, já passava das 10 da noite, minha filha já estava dormindo, eu tenho uma filha pequena, que na época tinha um pouco mais de 3 anos, e ela estava dormindo ali no quarto. E esse quarto dela era justamente a parede divisória com esse vizinho. E a caixa de som dele estava justamente ali. E ele tava com uma música muito alta, então eu fui até ele, super educado, gente. Eu procurei a forma mais branda possível de falar, porque essas pessoas, normalmente, elas não aceitam que eu reduzir o volume ou o que quer que seja. E aí eu conversei com o primeiro rapaz que me atendeu, eu falei, poxa, será que isso é possível, cara? Minha filha é pequena e tudo mais. E aí ele simplesmente falou que iriam abaixar, pediu desculpas e tudo mais. Eu falei, poxa, que bom, foi ótima a experiência aqui. E aí, quando eu tava entrando na minha casa novamente, voltando pra minha casa, e ele tava voltando pra dele, o irmão dele saiu. Falou, não, que não é assim, ele não pode chegar aqui, achar que a gente tem que baixar o som, que não é assim, cheio de marra, e, né? Sendo que eu não fui cheio de marra, eu fui bem educado, bem cortês. E aí ele veio falar comigo, que não importava, porque ele trabalhou a semana toda, ele tinha direito de curtir, né? E que hoje era sábado. Foi o que ele disse pra mim. Eu me pergunto, gente, como que uma pessoa pode pensar assim, que para ela poder curtir, ela tem que ouvir um som alto demais, o que já, na minha cabeça, assim, não consigo entender a razão disso, e por que que ela acha que o direito dela vale mais do que o meu, ou de qualquer outra pessoa, enfim. Também tinha outros vizinhos ali, que também se incomodavam, mas também ninguém falava nada. E aí a gente sabe que tem situações aqui no Brasil onde vizinhos literalmente acabam com a vida de outros vizinhos simplesmente por causa disso. O cara pediu para baixar o som na má educação e aí o outro foi lá e achou que estava no direito de encerrar a vida de outra pessoa, né? Isso é um dos pontos que eu queria falar. Então, para mim, a pessoa que faz isso é literalmente isso aqui, gente. Não tem outra explicação. Jogar o lixo na rua ou colocá-lo fora do dia de coleta também. Gente, eu tenho certeza que a cidade de vocês aí também tem situações assim, né? Você passa na rua e tá uma nojeira. Eu moro aqui num projeto de condomínio, e aí os dias de coleta são terças, quintas e sábados. E aí sempre no sábado, esses dias todos eles passam pela manhã, né? Então a coleta é feita pela manhã. Quando é sábado à noite, sempre tem um pessoal que faz um churrasco, faz uma festa, alguma coisa do tipo, e aí a pessoa vai lá e pega o saco de lixo dela e coloca lá fora do dia de coleta, quando ela deveria segurar aquele saco de lixo dentro da sua casa ali, no, sei lá, onde ela tivesse para armazenar. Mas não, ela prefere, né, se eximir do problema dela e deixar esse problema para os outros. E aí atrai vários vetores, né? A gente sabe que vem ratos, aqui também tem alguns gambás, tem uma região próxima que tem mata aqui bem próximo, então esses bichos eles acabam vindo para cá por causa dessas pessoas que são porcas e que acabam interferindo na convivência das outras pessoas. E não tem nada mais do que pensar que a pessoa tem um QI baixíssimo, cara. Pelo amor de Deus, é questão de saúde. E aí o próximo exemplo é largar os filhos na rua e achar que os outros devem cuidar deles. Deixa esse meme aqui que eu achei bem engraçado, inclusive. Mas é só para ilustrar, gente. Aqui na minha rua, pasmem, né? Como eu falei, eu moro num projeto de condomínio, que embora seja fechado, ele não é tão fechado assim. E alguns pais deixam seus filhos, pasmem, gente, 2 anos de idade na rua. Eu tenho uma filha que hoje ela tem 4 anos. E eu não deixo minha filha na rua sozinha, nunca. Né? Se ela tá na rua, eu vou estar ali, ou a minha esposa vai estar ali para olhar. E a gente não deixa ela sozinha, porque a gente não sabe o que ela pode fazer, pode dar trabalho para alguém, enfim, a gente não quer que isso aconteça, então o problema é nosso, é a nossa filha, né? Se ela for causar algum problema, a gente tem que estar ali. E não só para criança, sei lá, evitar de arranhar o carro de alguém, ou bater, jogar a bola no portão dos outros, ou o que quer que seja. São comportamentos de criança. Mas eu fico pensando, por que esses pais não têm medo até do vizinho mesmo? A gente não sabe quem está do nosso lado. E se aquele vizinho tem um interesse romântico, ó, bastante aspas aqui, na sua criança, você nem sabe, gente. Você vai deixar o seu filho sozinho. Burrice, gente, é a única resposta aqui. E aí, beleza. Então a gente sabe que a população do Brasil tem esse QI médio que é baixo. Beleza? E aí eu queria trazer aqui também, para a gente responder essa pergunta se ler livros é importante, o efeito negativo das redes sociais. Bom, as redes sociais, elas são superficiais nas informações, elas têm essa superficialidade e ela justamente focada em headlines ou memes. E para quem não sabe o que é headline, gente, eu fazia muito materiais de apresentação no meio corporativo,
onde a gente fazia matérias para apresentar ali para a diretoria ou para a vice-presidência, o que a gente estava fazendo. E aí, nesses materiais, a gente, além de colocar os gráficos ou informações que são relevantes ali e tudo mais enxuto possível, a gente sempre coloca uma headline em cima. Para quê? Para concatenar todas as ideias principais daquele slide. Qual a mensagem principal que você quer passar num texto bem curtinho que resuma bem o que você está querendo apresentar. E as redes sociais são focadas nisso, né? A gente vê os títulos de matéria, né? Eles são bem focados nisso, é um headline, é para chamar a sua atenção, o que a gente chama aqui no Brasil de cabeçalho, vamos dizer assim, né? É para chamar a sua atenção. E aí, qual que é o problema? É que muitas pessoas, baseadas em consumir notícias ou, enfim, acontecimentos somente através das redes sociais, é que isso diminui a profundidade. Então, muitas pessoas, quando a gente vai conversar com elas sobre algum assunto, elas não têm profundidade nenhuma, gente. Nenhuma. Ela não passa da primeira linha, né? Então, você fala, sei lá, não gostei de um determinado assunto porque eu vi a notícia que aconteceu isso e isso. Aí você pergunta, tá, mas por quê? E a pessoa não sabe responder, gente. Porque ela só reproduziu o que ela ouviu, ou o que ela leu, enfim. Ela não foi a fundo. Claro, tem pontos fora da curva, principalmente quando a gente fala de política, então, gente, seja de esquerda, de direita, de centro, não importa. Tem pessoas, a grande massa, eu tô falando aqui das grandes massas, tá, gente? Não tô falando de. Tem pessoas mais aprofundadas na esquerda, na direita, no centro, eu sei que tem. Mas estou dizendo da grande massa, tá, gente? Esses efeitos negativos que a rede social traz. Também impacta na saúde mental. De que forma? Comparações sociais dos que têm a vida perfeita. Então a pessoa fica olhando para aquela pessoa ali no Instagram, principalmente o Instagram, é maravilhoso, e também o LinkedIn. Né? Vocês já ouviram essa expressão para o LinkedIn? LinkedIn, onde todo mundo tem um trabalho perfeito, a empresa que trabalha é perfeita, aquele chefe de RH que é maravilhoso, tem sempre um insight diferente, enfim. As pessoas se comparam muito com essas outras pessoas e por conta disso também sofrem de efeitos negativos das redes sociais. Isso resulta em ansiedade, essa palavra aqui que a gente não pode falar no YouTube, e também baixa autoestima. Então, muitas pessoas, ao comparar as suas vidas com a de outras pessoas, acabam sofrendo desses males. Tá? E aí, beleza. Um outro ponto negativo que eu separei aqui é a dificuldade na concentração. As pessoas hoje não conseguem mais se concentrar nas atividades que elas precisam fazer, porque elas têm um excesso de estímulos visuais. Então, ficam vendo diversos vídeos ali rolando o feed, os Reels, os Shorts no YouTube, ou o vídeo no TikTok, enfim, e aquilo gera muitos estímulos, né? Falando de uma forma mais leiga aqui, sobre o que eu já ouvi de neurologistas falando, é que o nosso cérebro ele é meio que programado para cumprir tarefas. E aí, quando você cumpre uma tarefa, ele libera ali um pouco de dopamina. E aí, quando você assiste vídeos curtos, teu cérebro também vai lá e faz a mesma coisa. Ele dá um check ali dizendo, cumpri essa tarefa. E aí, com isso, você assiste 1, 2, 10, 20, um monte de Reels ali, um monte de vídeos curtos de 10, 15 segundos. E aí, com isso, com esse excesso de estímulos visuais, você começa a ter dificuldade para se concentrar. Se você ficar ali 20, 30 minutos assistindo o Reels, por exemplo, no Instagram, se você perguntar qual foi o primeiro vídeo que você viu, muitas vezes você não vai lembrar. Qual foi o segundo, terceiro? Não sei. A pessoa não lembra. Então, esse é um outro efeito negativo das redes sociais. E aí, outro ponto que eu queria trazer é quais são os efeitos da leitura. O que a leitura causa na nossa mente. Então, em primeiro lugar, ela aumenta nosso vocabulário. Então, quem lê tem um vocabulário mais extenso, sabe mais palavras, conhece mais palavras, entende melhor o significado das coisas. Então, é muito importante que a gente aumente nosso vocabulário através da leitura. Também ajuda a melhorar na concentração, justamente porque você tem que passar um tempo para ler, principalmente quando você lê livros grandes, você precisa se concentrar para você entender o texto, então a prática da leitura vai fazer com que você aumente a sua concentração. Ela também ajuda a reduzir a ansiedade, porque você precisa ser paciente para conseguir finalizar um livro, principalmente quando é um livro um pouco mais cansativo de ler. Outros efeitos são o aumento da criatividade. Tem um ditado que fala que quem não lê vive uma vida, e quem lê tem a possibilidade de viver infinitas vidas. Né? Quanto mais livros você lê, mais informações você pode colocar na sua mente, então isso aumenta a sua criatividade. Além disso, também pode aprimorar habilidades específicas, no caso de livros técnicos. Então, se você é um engenheiro, um médico, um advogado, sei lá, um profissional do marketing, o que quer que seja,
através de livros técnicos específicos da sua área, você pode melhorar seus conhecimentos a respeito daquilo que você trabalha, por exemplo. E além disso, também estimula a memória. Então, quando a gente lê, a gente gera estímulos para a nossa memória. E aí, eu queria trazer um exemplo aqui do canal Neurologia Descomplicada, concatenando um pouquinho do vídeo dele, eu vou deixar aqui na descrição também, de como eu entendi um pouco do assunto. Que a leitura é uma prática que não é natural humana, né? Ela não é uma prática natural que a gente precisou desenvolver, então exige um esforço para ela ser realizada. Ela não é natural como você comer, por exemplo, sei lá, respirar. E com isso, na medida em que a gente aumenta a nossa frequência de leitura, a gente também aumenta a nossa capacidade cognitiva. Então, quanto mais a gente lê, a gente também melhora a nossa capacidade cognitiva. Então, isso é como funciona ali o nosso cérebro, tá bom, gente? E aí, beleza. Então, baseado nisso tudo isso, para a gente tentar responder a nossa pergunta se ler livros é importante, a gente precisa pensar o que fazer e como fazer, beleza? Bom, eu tenho essas duas recomendações aqui. O que fazer? Desenvolva o hábito da leitura. Então, é muito importante que a gente desenvolva esse hábito e definir um objetivo para sua leitura e quais os indicadores chaves para atingir esse objetivo. Então, começando pelo hábito de desenvolver a leitura, eu tenho algumas recomendações que eu segui, né? Eu fiz isso, justamente isso, para começar a ler. Eu acho que é importante que você possa ter um norte, sair daqui com um norte hoje. Então, eu indicaria você começar por livretos, tá, gente? Aqui tem uma comparação de um livro normal, né, um livro comum, e um livreto. Esse livro aqui, por exemplo, Confissões de Agostinho, ele tem 240 páginas. É um livro bem extenso, só tem texto, e a letra não é muito grande, então, assim, é muito denso, você demora bastante a ler. Esse outro aqui é um livreto, um exemplo de um livreto, um livro bem menor, você vê que ele já é reduzido em tamanho, tem menos páginas, a letra costuma até, às vezes, ser bem grande. Então é um ótimo início para quem quer começar a ler, e aí vai te dar essa mesma sensação que eu falei de concluir uma tarefa. Você lê um livro pequenininho, você pensa, caramba, comecei a ser um leitor. Você pode ler assuntos lúdicos ali, do seu interesse, começar com assuntos mais divertidos ou coisas que você tem interesse. Eu coloquei alguns exemplos aqui de livros que são grandes, né, inclusive o Harry Potter e o Senhor dos Anéis, e a Culpa das Estrelas também. Então, assuntos que você gosta, gente. Aqui eu coloquei de fantasia, por exemplo, e um aqui mais de romance, etc. Você pode escolher o gênero que você quiser, o tipo de assunto que você quiser para você começar, e eu aconselharia você começar esse assunto que você gosta através de livretos, tá? E também livros com linguagem simplificada, que não tenham uma linguagem muito difícil, que não tenha, talvez, sei lá, muita filosofia, ou que tenha linguagem norma culta, sabe, muito com palavras muito rebuscadas e etc. Esses aqui são alguns exemplos de livros que têm linguagem bem simplificada, você consegue ler, qualquer pessoa consegue ler e entender bem. Esse da psicologia financeira já é um pouquinho mais complexo do que esses outros dois, por exemplo. Mas assim, são livros fáceis de entender, você consegue ler e sem precisar muito de ajuda para alguém te explicar, tá? Seriam algumas recomendações minhas, tá? Bom, e aí, definir o objetivo da sua leitura e os indicadores chaves, eu me baseei aqui numa metodologia que chama OKRs, né, que é uma sigla em inglês para Objectives and Key Results, ou Objetivos e Indicadores-Chave, que é uma metodologia que muitas empresas utilizam no seu dia a dia. Então, você vai ver lá aquela missão, valores, sabe que a empresa tem? Então, o objetivo, sei lá, ser a maior empresa de cosméticos do país, esse é o objetivo. E aí, os indicadores-chave é como que ela vai fazer isso, né? Então, os objetivos eles estão mais relacionados a uma coisa mais aspiracional, né? Como que eles vão se portar, qual que é o ponto de chegada, o sonho. E os indicadores chaves é o que você vai fazer de forma prática, que tem um número que você consiga quantificar. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Então, o objetivo, desenvolver o hábito da leitura. Bem simples aqui, bem tranquilo. Indicadores chaves. Então, a gente pode usar isso aqui. Por exemplo, ler 10 páginas por dia. Pode ser um objetivo. Você pode ler 5, 2, não sei. Como for o seu ritmo, tá, gente? Ler 10 páginas por dia. Um outro resultado-chave para você desenvolver o hábito da leitura é ler 4 dias por semana. Se você fizer isso, em um mês, com 4 semanas, você vai ter lido 160 páginas. E aí, vamos lá. Considerando que muitos livros possuem 100 páginas, gente, muitos, mas muitos livros possuem 100 páginas, ou um pouquinho mais, às vezes até um pouco menos, tem livros bem menores. Inclusive, tem um livro de 30 páginas. Se você fizer isso, você vai ter lido aproximadamente 1,5 livro em um único mês, ou cerca de 18 livros por ano. Gente, olha como isso é poderoso. No Brasil,
44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro, diz Rafael Guimarães. No Dia Mundial do Livro, o escritor comenta os desafios de escrever e editar em um país que não lê. Nessa mesma notícia, eu vou deixar o link para vocês, foi feita uma pergunta aqui. De acordo com a publicação Retratos da Leitura no Brasil, 52%, ou cerca de 100 milhões de pessoas, desses brasileiros, dedica-se à leitura, sendo a Bíblia e jornais os mais lidos. A que se deve esse percentual aquém do ideal? E olha a resposta dele, é baixíssimo. Por exemplo, os franceses leem 21 livros por ano, 5 vezes mais do que os brasileiros, ou uma média ali de 4 livros por ano. Então, a gente considera que tem pouquíssima gente lendo, né? A gente tem uma população muito maior do que essa, e mesmo assim a média a gente tem ali de 4 livros por ano. E aí você percebe que se você seguir esse exemplo aqui, você já vai ter lido muito mais do que a média brasileira, né? 18 livros, gente, versus 4 livros por ano. Se a gente fizer isso, a gente aumenta muito as nossas possibilidades de entender a nossa realidade. A gente pode ler diversos tipos de livros, a gente pode começar lendo livros simples e melhorar conforme a gente for aprendendo a aprender também, né? Então esse é um canal que a gente também fala sobre desenvolvimento pessoal, então é importante que a gente leia livros. Então a resposta, ler livros é importante? Sim, é muito importante. Então é isso, pessoal, era a reflexão que eu queria deixar para vocês hoje. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito do assunto, eu gostaria muito de ler as opiniões de vocês. Vou estar respondendo todos os comentários aqui também. Se inscreva aqui no canal se você gostou do conteúdo, deixa o seu like também, que ajuda bastante aqui na divulgação do canal. Recomende esse livro para alguns amigos seus que talvez não gostem de leitura e precisem perceber de uma forma bem simples aqui, como eu coloquei, se a leitura é ou não importante. E até o próximo vídeo, pessoal!